E eu gostava de lhe fazer rapidamente mais duas ou três questões. A primeira é, qual seria, qual é o modelo de negócio, né? Para quem os estudantes que querem seguir o jornalismo online, qual é o modelo de negócio que aconselha para aplicarem nos seus projetos? Como é que um portal como o Clube Capa sobrevive financeiramente? Como é que gera a receita? Pois, no caso concreto do Clube Capa, nós há muito tempo deixamos de ter publicidade. Já no passado tivemos algum apoio da associação, da Fundação Open Society, que deu-nos algum apoio. Nesse momento, o portal tem estado a viver, sobreviver por si próprio, através de anúncios e publicidades na Google. Mas dando conselho às pessoas, eu sugeria a criar um site ou um jornal na vertente econômica, dando atenção aos bancos e a toda aquela instituição que tem vocação de querer se expandir em termos de marketing. E são elas que depois vão ajudar, o jornal em termos de publicidade, porque a principal receita de um jornal advém das publicidades. E com isso, desculpa, e com isso os jornais, na sua fase inicial, devem criar e formar parcerias com os bancos, com as seguradoras, todas aquelas empresas privadas que desenvolvem uma atividade que requer fazer publicidades ou divulgação. Eu acho que o jornal, numa fase inicial, deve ter esse cuidado de ter essas parcerias com estas instituições a fim de colherem publicidades. Mas é possível manter uma redação online só com o Google AdSense, só com receitas provenientes do Google, de anúncios do Google? Eu penso que numa fase inicial pode-se, porque tem que ser sempre, como sempre, deve haver sempre o ponto de partida, numa fase com os acessos ou os Googles Access, e depois evoluir e procurar evoluir para as publicidades, mas para isso um portal ou um jornal pode ser criado por duas ou três pessoas, indicar sempre alguém que fica com as responsabilidades do marketing, e essa pessoa tem que ser ágil, de ser eles próprios a irem, muitas das vezes, propor às empresas privadas, os bancos e as seguradoras, para que venham para publicitar no jornal. Não precisam esperar que os jornais venham ter ou melhor, que os bancos e as instituições venham ter com o jornal. O próprio jornal, através do seu departamento ou o seu homem de marketing, pode ir fazer a proposta a estas instituições para terem publicidade. Podem ter pacotes. Plataformas é que quem quer começar com online, com jornalismo online ou produção de conteúdo online, que plataformas é que iria dar? Qual é o passo a passo para a criação de um site de notícias e que plataformas iria aconselhar a utilizar? Olha, há plataformas que servem-nos de exemplo. Eu daria o exemplo do Ango Notícias. É uma plataforma que tem conteúdos muito isentos, são imparciais e devem servir de inspiração. A Platina Line também. Mas eles não têm produção de conteúdo própria, né? Eles apenas agregam conteúdo de terceiros para publicação. O que eles são fortes, se calhar, é mesmo a parceria com os bancos. Eu penso que eles devem ter aí, se calhar, uma percentagem muito curta, muito baixa em termos de produção de próprios conteúdos, mas em termos de comportamento e de gestão do próprio jornal, eu penso que eles podem servir de exemplos. Eles são equilibrados. Tenho a Platina Line. A Platina Line também é muito boa fonte de inspiração, que também servem. Nós temos jornais que têm estado a produzir produtos
mas há o problema da isenção. São publicações que têm tomado partido, são publicações que têm sido usadas para atacar terceiros ou atingir a dignidade de algumas pessoas ou das instituições ou de personalidades ligadas ao poder ou ao poder oposto, que é neste caso a oposição. Penso que estes casos acabam por remeter o jornal para o sensacionalismo e logo à partida acabam por perder credibilidade, né? E também põe em causa a sua seriedade. E por isso mesmo, nos jornais que têm surgido, em termos de gestão, eu iria para o Ango Notícias, iria para o Platina Line, embora o Platina Line são conteúdos categorizados, que é mais ligado ao entretenimento, às questões sociais e culturais e musicais. É uma revista cor-de-rosa, mas que vale muito a pena, sobretudo a forma de que os seus gestores aplicam na sua condução. Ela de facto serve. Olha, Tem também. Gaba, só para rapidamente, porque estamos com menos de um minuto, eu queria fazer duas perguntas em simultâneo. Hoje em dia as notícias nascem nas redes sociais. Antes de serem notícias nos meios tradicionais, elas são notícias nas redes sociais. Acha que esse é o futuro do jornalismo online? O jornalismo cidadão vai ter maior preponderância do que o jornalismo tradicional? E a última, qual é o futuro do Clube Capa daqui a 5, 10 anos? As redes sociais toda denúncia que vai ou que vaza, que surge nas redes sociais, elas não devem ser ignoradas. O jornalista deve ter o cuidado de não ignorar nada, ou melhor, tem que ler tudo. É o que nós costumamos a dizer, o jornalista até lixo, entre aspas, deve ler, porque vê que dou exemplo, nós nos anos 80 tínhamos malucos nas ruas e estes malucos mais tarde, quando se deu conta, eram indivíduos infiltrados da UNITA, eram da Brindes, que eram afinal bombistas. Quer dizer que até o maluco não se deve ignorar. Quer dizer que até o lixo entre aspas, que circula nas redes sociais não se deve ignorar. Devemos ler e eles servem de orientação e a partir daí irmos atrás daquilo que é ou for notícia. Que Clube Capa teremos daqui a 5 anos, ou para o futuro? Que Clube Capa teremos? Quanto ao futuro do Clube Capa, o contexto em si ajuda-nos a evoluir. Eu penso que no futuro pode evoluir para uma rádio, pode evoluir para um jornal também físico. Temos estado a estudar essa possibilidade.